Instalivros apresenta Story Brand. Crie mensagens claras e atraia a atenção dos clientes para a sua marca. Donald Miller. O autor usa os elementos utilizados na criação de todo o grande roteiro para ensinar como melhorar significativamente o modo como as empresas se conectam com os clientes e expandem seus negócios. Em Story Brand, você aprenderá que o verdadeiro herói da história será sempre o seu cliente e não a sua marca. E sua principal missão será fazer de sua marca o melhor guia para um grande herói. Como ser visto, ouvido e compreendido? Ao analisarmos o porquê algum produto não vendeu como esperado, costumamos questionar a qualidade do mesmo. Mas e se o problema não for o produto? E se o problema estiver no modo como falamos sobre ele? A questão é simples. Os artistas gráficos e os designers que as empresas contratam para construir sites e folhetos são graduados e conhecem tudo sobre programas gráficos. Mas será que eles sabem escrever um bom texto para vendas? Será que realmente sabem como deixar a sua mensagem clara para que os clientes a ouçam? Um bom visual não basta para vender, pois o que vende são as palavras. O autor explica que nosso cérebro identifica tudo o que necessitamos para sobreviver e prosperar. Sem que a gente perceba, observamos o ambiente à procura de informações que nos ajudem a entender nossas necessidades básicas de sobrevivência. O primeiro erro cometido pelas marcas é que elas não conseguem se concentrar nas características da oferta que ajudarão as pessoas a sobreviver e prosperar. O que significa sobrevivência? O autor se refere aos desejos primitivos de que todos precisam: estar seguros, saudáveis, felizes e fortes. Neste caso, sobreviver significa que temos os recursos econômicos e sociais para comer, beber, nos reproduzir e defender dos inimigos. O segundo erro das marcas é levar seus clientes a se esforçarem demais para entender sua oferta. Quando confundimos nossos clientes, eles passam a não se conectarem mais conosco da mesma forma. A melhor ferramenta que podemos usar para organizar informações de forma que as pessoas não precisem se esforçar muito para entender é a história. O autor diz que quando se trata de fazer as pessoas prestarem atenção, essa fórmula será sua aliada mais poderosa. Em uma história, o ideal é que as pessoas saibam quem é o herói e o que ele quer. Todos precisam saber quem é o vilão que ele deve derrotar, o que de ruim acontecerá se o herói não ganhar e o que acontecerá de muito bom se tudo der certo. Donald afirma que um dos maiores inimigos de uma empresa é o ruído. Mas o que significa o ruído? São aquelas informações desnecessárias que só atrapalham. Excesso de informação pode confundir o cliente ao invés de esclarecer. Histórias são a melhor arma que temos para combater o ruído, pois organizam as informações de forma que as pessoas se sentem melhor ao ouvir. Muitas empresas não percebem que estão criando ruído. Realmente pensam que as pessoas estão interessadas nas informações aleatórias que elas distribuem. É preciso criar mensagens simples e relevantes, que possam ser repetidas para ficarem marcadas na consciência do público. O autor diz que quase todas as histórias que vemos são assim. Um personagem que deseja alguma coisa encontra um problema que o impede. No auge de seu desespero, um guia entra em sua vida, lhe dá um plano e o convida a agir. Tal ação o ajuda a não fracassar e termina em um sucesso. Essa é a estrutura básica de quase todos os filmes que você assiste. Essa também é a estrutura básica de um roteiro de Story Brand. Em qualquer momento de um filme, uma pessoa deve ser capaz de responder: o que o herói quer? Quem ou o que pode impedir que o herói consiga o que quer? Como ficaria a vida do herói caso conseguisse o que deseja? O autor diz que, da mesma forma, os clientes devem ser capazes de responder a 3 perguntas rapidamente após olhar um site ou material de marketing. O que a empresa oferece? Como isso melhora a vida dele? O que ele precisa fazer para comprar o produto? Princípio 1 da Story Brand. O cliente é o herói, não sua marca. Quando posicionamos o cliente como o herói e nos colocamos como o guia, o cliente nos enxerga como alguém que pode o ajudar a superar seus desafios e não como um concorrente. Donald diz que posicionar o cliente como o herói na história não é apenas uma conduta adequada, é também um bom negócio. Após identificar quem é o cliente,
temos que nos perguntar o que ele quer em relação à marca. Quando temos consciência daquilo que o cliente deseja, ele se sente convidado a entrar na história que estamos contando. Deixe uma lacuna na história. Donald afirma que compreender a importância de uma lacuna de história é entender o que faz com que o cérebro humano deseje que algo aconteça. Por exemplo, a excitação sexual é a abertura de uma lacuna da história, e a consumação do fato é o seu fechamento. A fome é a abertura de uma lacuna de história, e uma refeição é seu fechamento. Definir algo que seu cliente quer e apresentá-lo em seu material de marketing abrirá uma lacuna de história e fará com que ele queira fazer parte do fechamento. O principal é definir algo simples e relevante que seus clientes desejam e tornar a empresa conhecida por cumprir essa promessa. As pessoas sempre escolherão uma história que as ajude a sobreviver e prosperar. Princípio 2 da Story Brand. As empresas tendem a vender soluções para problemas externos, mas os consumidores compram soluções para problemas internos. Uma história sempre começa com um personagem que vive em paz e estabilidade. De repente, algo acontece e essa estabilidade acaba, como uma bomba, um sequestro ou algo do tipo. O herói, então, parte para uma jornada de volta à vida pacífica que tinha antes do ocorrido. Donald diz que os clientes sentem-se atraídos pelas empresas pelo mesmo motivo que os heróis nas histórias. Eles querem resolver um problema, maior ou menor, que causou danos à sua vida tranquila. Identificar os problemas dos clientes aumenta o interesse deles na história que estamos contando. Em toda história existe alguém querendo resolver um problema. Então, quando sabemos os problemas de nossos clientes, eles nos reconhecem como uma marca que os compreende. O autor diz que o vilão é o principal recurso que os contadores de histórias têm para dar ao conflito um foco central claro. Quanto mais forte, malvado e assustador for o vilão, mais simpatia teremos pelo herói e mais torceremos para que vença no final. Quando falamos sobre nossos produtos e serviços, precisamos apresentá-los como armas que podem ser usadas para derrotá-lo. O autor diz que se estamos vendendo software de gerenciamento de tempo, por exemplo, podemos colocar as distrações como a maior vilã da história. Quanto mais você falar do vilão, mais o cliente vai querer uma arma para derrotá-lo, e é você quem irá fornecê-la. Um vilão é o antagonista, porque causa sérios problemas ao herói. Isso é óbvio, mas em uma história existem 3 níveis de problemas que funcionam juntos na imaginação de um leitor, espectador ou cliente. Problemas externos. Nas histórias, o problema externo é algo físico que o herói deve superar para ganhar o dia. Mas o que um problema externo em uma história tem a ver com a marca? A atividade principal da maioria das empresas é resolver problemas externos. Determine qual problema externo você ajudará seu cliente a resolver. Problemas internos. Os problemas externos normalmente causam problemas internos. Quando temos um problema no computador, nos sentimos irritados. Quando o carro quebra, nos sentimos frustrados. E assim por diante. Problemas filosóficos. O problema filosófico tem a ver com o porquê. Por que tal história é importante? O autor diz que um problema filosófico pode ser percebido com mais facilidade quando se usa termos como deveria e não deveria. Não deveria ser permitido que as pessoas más vencessem, ou as pessoas deveriam ser tratadas de maneira justa. Os seus produtos podem ser usados como armas que seus clientes usarão para lutar contra algo que não deveria existir? Quando esses 3 níveis de problemas são resolvidos de uma só vez, o público experimenta uma sensação de prazer e alívio, o que o faz amar a história. Este é o clímax, a cena mais importante do filme. O autor afirma que essa fórmula funciona porque as pessoas experimentam os 3 níveis de problemas em seu cotidiano e esperam uma resolução para todos os níveis. Princípio 3 da Story Brand. Os clientes não estão procurando outro herói, mas um guia. Se nos filmes os heróis conseguissem resolver seus problemas sozinhos, nunca estariam encrencados. É por isso que em todas as histórias, todo herói possui um guia. Marcas que se posicionam como heróis acabam competindo, sem querer, com seus próprios clientes. Todo mundo acorda todas as manhãs e vê o mundo como um protagonista. Os clientes potenciais são como todas as pessoas. São o centro de seu próprio mundo. O autor diz que quando uma marca chega e se posiciona como herói,
os clientes ficam distantes. Donald diz que nas histórias, o herói nunca é o personagem mais forte. Os heróis geralmente não são bem preparados para enfrentar os vilões e são cheios de dúvidas. Geralmente são jogados na história, em vez de se envolver voluntariamente na trama. O guia, ao contrário do herói, tem toda a experiência e segurança, pois em sua história já passou por tudo aquilo e venceu. O personagem com mais autoridade não é o herói, é o guia. As duas coisas que uma marca deve ter para ser reconhecida como guia são empatia e autoridade. Mostrar empatia é fácil. Após identificar os problemas internos de nossos clientes, só precisamos que eles saibam que os entendemos e queremos ajudar a encontrar uma solução. O cliente precisa saber que os vemos como vemos a nós mesmos. Ao procurar um guia, um herói confia em alguém que sabe o que está fazendo. Donald diz que o guia não precisa ser perfeito, porém precisa ser experiente em auxiliar outros heróis a vencerem. Então, como expressar tudo isso sem parecer ser o próprio herói? São 4 maneiras simples de adicionar a dose certa de autoridade em nosso marketing. Depoimentos de clientes que foram beneficiados pelos seus produtos ou serviços, estatísticas, prêmios e logotipos das empresas que ajudou em seu site. Princípio 4 da Story Brand. Os clientes confiam em um guia que tem um plano. Na grande maioria das histórias, o guia sempre fornece ao herói um plano para que ele consiga enfrentar todos os obstáculos e vencer. Na 4ª parte do método Story Brand, o autor apresenta 2 tipos de planos, o de concordância e o de processo. Cada um deles é capaz de ganhar a confiança e de oferecer aos clientes um bom plano para vencer, aumentando consideravelmente sua chance de fazer uma compra. Um plano de processo descreve as etapas que um cliente precisa seguir para comprar um produto. Se você estiver vendendo um produto caro, o autor sugere algumas etapas como agendar uma consulta, sugerir ao cliente criar um plano personalizado ou até mesmo elaborar o plano junto ao cliente. Se você está vendendo um produto financeiro, algum produto relacionado à educação ou qualquer outra solução um pouco complicada, um plano de processo elimina as dúvidas do cliente e o orienta em relação aos próximos passos. Um plano de pós-compra também é útil quando você perceber que os clientes terão dificuldades de saber como usar o produto depois de adquirir. Ambos os planos de processo, de antes e depois da compra, aliviam a confusão. Se planos de processo aliviam a confusão, planos de concordância servem para aliviar os medos. Um plano de concordância é como uma lista de acordos que você faz com seus clientes para ajudá-los a superar o medo de negociar com você. A melhor maneira de fazer um plano de concordância é listar todas as coisas com as quais seus clientes podem se preocupar no que se refere a seu produto ou serviço, e depois fazer uma lista com propostas que aliviarão seus medos. Quanto mais breve, melhor. Princípio 5 da Story Brand. Os clientes não agem, a menos que sejam estimulados para isso. Nas histórias, os personagens agem por serem desafiados. Eles são estimulados a entrarem em ação. Todos sabemos que os seres humanos não tomam decisões importantes na vida, a menos que algo os obrigue a fazê-lo. O autor diz que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, e os clientes também. Heróis precisam ser desafiados por forças externas. Donald diz que é preciso haver um botão Comprar Agora no canto superior direito de seu site, o qual não deve estar cheio de outros botões. A mesma chamada para a ação deve estar disponível na parte superior e no centro de seu site, e também quando as pessoas rolarem a página. Quando convidamos o cliente a seguir conosco, a assertividade e a clareza são essenciais para que o cliente se sinta seguro em concluir a compra. O autor recomenda 2 tipos de chamada para ação: chamadas diretas e chamadas transitórias. Elas funcionam como 2 fases de um relacionamento. Chamadas para a ação diretas utilizam convites claros como compre agora, agende um contato ou ligue hoje mesmo. Já as chamadas transitórias geralmente oferecem algo de graça ao cliente, como uma aula online ou o download de um PDF. Uma boa chamada transitória faz 3 coisas poderosas para sua marca: delimita o território, cria reciprocidade e posiciona você como o guia. Princípio 6 da Story Brand. Todo ser humano tenta evitar um final trágico. As pessoas são motivadas pela aversão à perda.
O autor diz que o medo é o sal da receita. Uma pitada já basta. Se na história não estiver claro que algo muito ruim acontecerá caso o herói perca suas batalhas, tudo acabará perdendo a graça. É preciso saber o que está em jogo. Será que o público se interessaria por um filme onde nada de ruim pode acontecer ao herói? Em relação ao marketing, a pergunta que se deve fazer é: o que o cliente perderá caso não compre o seu produto ou serviço? O passo a passo para utilizar o medo em seu marketing na medida certa é: primeiro, o cliente deve saber que está vulnerável a uma ameaça. Segundo, precisamos avisar o cliente que, como ele está vulnerável, deve agir para se proteger. Terceiro, devemos oferecer a solução e mostrar que sabemos como diminuir a sua vulnerabilidade. E em quarto lugar, devemos convidar o cliente de forma clara a comprar o produto ou serviço que oferecemos. Princípio 7 da Story Brand. Nunca presuma que as pessoas entenderam como sua marca pode mudar suas vidas. Diga a elas. Donald questiona: aonde sua marca está levando as pessoas? Para a segurança financeira? Para o dia em que elas se mudarão para a casa de seus sonhos? Para um fim de semana divertido com os amigos? Na última parte do método Story Brand, você vai aprender a oferecer o que os clientes mais desejam: um final feliz. Primeiramente, você precisa saber qual é a grande melhora que os clientes terão em suas vidas depois de se engajarem com sua marca. O próximo passo é dizer isso de forma clara. As imagens são muito importantes para mostrar ao cliente como será a vida dele depois de comprar de você. Independente do produto ou serviço que ofereça, é muito importante ter imagens de pessoas felizes numa cena que envolva sua marca. As 3 formas que as histórias terminam permitem que o herói obtenha algum tipo de poder ou posição, se una a alguém que o faça se sentir completo e experimente algum tipo de autorrealização. Estes são os maiores desejos da grande maioria dos seres humanos. O autor afirma que se sua marca prometer uma solução relacionada a esses desejos, o roteiro de marca será eficaz e sua mensagem muito mais sedutora. É muito importante mostrar repetidamente como as pessoas serão felizes com o produto oferecido. Se não dissermos às pessoas para onde as levamos, elas não nos seguirão. Uma história tem que ir a algum lugar. Você já disse a seus clientes aonde quer levá-los? São 3 perguntas muito importantes que temos que nos fazer quando estamos representando uma marca. Quem nosso cliente quer se tornar? Que tipo de pessoa quer ser? Qual identidade ele quer ter? Para saber qual identidade seu cliente gostaria de ter, basta saber como ele gostaria que os amigos falassem dele. Em relação à sua marca, como o cliente deseja ser reconhecido pelos amigos? E você, pode ajudar a se tornar esse tipo de pessoa? Você pode participar de sua transformação de identidade? O autor diz que um herói precisa de alguém que entre na história para lhe dizer que está diferente, que é melhor. Esse alguém é o guia. Esse alguém é a sua marca. Você já parou para pensar em quem você quer que seu cliente se torne? Donald diz que participar da transformação de seu cliente pode dar um novo significado à sua empresa. Quando sua equipe percebe que o que vendem são mais do que produtos, que ajudam o cliente a se tornar o herói que ele gostaria de ser, então o trabalho tem um significado maior. Quanto mais você colocar em prática o roteiro de marketing Story Brand, mais clara sua mensagem se tornará e mais sua empresa crescerá. Insta Insights. As marcas devem identificar e atender a alguma necessidade básica. Quanto mais clara for a mensagem, menos o cliente precisará se esforçar para entender e melhores serão as chances dele se interessar pelo produto. O herói da história de sua marca sempre deve ser o cliente. A marca deve se posicionar como um guia para o herói, tendo uma postura segura e oferecendo um bom plano para alcançar o objetivo. A marca deve ter clareza de onde deseja levar o cliente e em quem ela deseja o transformar, e transmitir isso com muita clareza. Neste livro você aprendeu que, para promover suas marcas e produtos, muitas empresas enchem os clientes de informações desnecessárias e falam muito sobre si mesmas. O autor sugere que sempre coloque o cliente como o herói da história e posicione-se como um grande guia que sabe exatamente o que ele deve fazer para vencer. Sua marca deve saber os anseios e ansiedades do cliente e deve usar da empatia e autoridade para conduzir o herói a um final feliz.
A mensagem deve ser sempre breve e clara, e o cliente deve entender exatamente aonde sua marca deseja o levar. Quando colocar em prática o roteiro Story Brand e perceber que seu produto tornou alguém melhor, mais seguro, confiante e feliz, sua empresa terá um significado muito mais amplo e terá muito mais valor. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Prospecção Fanática, Jeb Blount,